Olá, nós estamos na terceira estação da série de mensagens As 4 Estações em Nossas Vidas. Meu nome é Natália Plezan e hoje nós vamos falar a respeito do inverno. Vamos lá? O inverno é aquela estação em que as temperaturas começam a cair, os dias ficam mais curtos e as noites mais prolongadas. E são aqueles momentos em que as plantas também se recolhem, perdem ainda mais as suas folhas e também perdem os seus frutos e começam a poupar energia para aguardar o momento de florescer na primavera. Esses momentos a gente poderia comparar com algumas estações em nossas vidas em que as coisas não estão tão bem assim. Momentos em que a gente está passando por uma grande perda, por uma grande dor ou sofrimento, períodos de luto em que a gente perdeu alguém que pra gente é muito importante, momentos de esterilidade em que a gente não está conseguindo produzir ou alcançar o que a gente gostaria, uma crise financeira, problemas na família, momentos de grande sofrimento. Esses são os momentos de inverno em nossa vida. E por mais que a gente gostaria muito de pular essa estação, ela também tem a sua importância. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Para falar a respeito dessa estação, nós vamos usar o exemplo do próprio Jesus. Jesus também passou, enquanto esteve nessa terra, por um momento de grande dor e sofrimento. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, a partir do verso 32, nós vamos ver um momento da vida de Jesus em que ele estava passando por um grande sofrimento. Jesus estava para ser entregue, para ser crucificado na cruz. Ele sabia o que o aguardava, ele sabia que chegaria um período de morte, chegaria um período de muita dor, e ele estava justamente nesse momento em que a sua alma estava profundamente triste. Diz assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão: tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Olha só que interessante, né? A Bíblia fala que Jesus estava profundamente triste até a morte, que sua alma estava em pavor e angústia. Jesus sabia que ele ia enfrentar o momento mais difícil de sua vida. E para piorar, num momento de grande dificuldade, ele levou os seus amigos com ele. Ele queria que os seus amigos pudessem estar junto, orar junto com ele, estar ali naquele momento de sofrimento. E enquanto Jesus orava, os seus amigos dormiram. Sabe que nesses momentos de inverno em nossa vida, parece que a gente precisa de pessoas para nos ajudar, pessoas para nos apoiar, e é impressionante como nesses momentos parece que nos faltam amigos para compartilhar dessas horas conosco. Não é que eles não se importam, não é que eles não se preocupem com a gente questão é que somente a gente sabe o sofrimento e a agonia que a gente está passando. Por mais que a gente compartilhe com pessoas, por mais que a gente fale a respeito disso com pessoas, cada um sabe, né, onde o seu calo aperta. Cada um sabe a dor e o sofrimento que tem lá em seu coração, em sua alma. E foi assim também com Jesus. Ele foi traído por Judas, depois foi traído por Pedro, que o negou 3 vezes. Ele foi desamparado por seus amigos. Talvez você esteja enfrentando momentos de traição, momentos de perda, momentos em que o seu relacionamento, o seu casamento não está bem, ou que você está passando por um divórcio ou um luto. São momentos de muita tristeza realmente.
Quando a gente olha para a vida de Jesus, nesse momento de sofrimento, o que ele fez foi buscar ao Senhor. E a Bíblia fala lá no Evangelho de Lucas que os anjos do Senhor o consolavam. A Bíblia também diz que o Espírito Santo ele é o nosso consolador. Significa que em momentos assim, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos contar com a ajuda dos anjos do Senhor para trazer alívio para o nosso coração. Nós podemos contar com a palavra de Deus e com a presença do próprio Deus para nos trazer esse refrigério para a nossa alma. Em momentos assim, o melhor lugar para nós estarmos é aos pés do nosso Pai, onde nós podemos ouvir os seus conselhos, ouvir os seus ensinamentos e onde Ele vai trazer consolo para o nosso coração. Sabia que em momentos de inverno a gente até procura o conselho de amigos, mas parece que nada traz aquele alento para o nosso coração. Mas em Deus nós podemos encontrar esperança e também alívio para a nossa alma. Eu sei que quando nós estamos passando por momentos de inverno, a gente gostaria muito de receber um livramento, de Deus nos tirar desse momento ou de nós sermos poupados de ter que enfrentar algumas situações. Jesus também pediu a Deus que o livrasse desse momento, mas a resposta de Deus com certeza não foi aquela que Jesus gostaria que fosse. Era necessário que Jesus passasse por aquele momento para que nós fôssemos alcançados. Quando nós estamos passando por períodos de inverno, a gente pode não entender o propósito de tudo aquilo, mas certamente aquele período vai nos fortalecer, vai nos fazer crescer para que a gente possa viver algo maior em Deus ali na frente. Tem um texto, de Hebreus que fala a respeito disso. Hebreus no capítulo 5, a partir do verso 7, fala assim: durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Esse texto está dizendo que Jesus, enquanto estava aqui na terra, no momento de maior agonia, ele clamou a Deus com lágrimas para que ele fosse poupado. E as suas orações foram ouvidas. Parece que quando a gente está orando, nesses momentos de inverno e que a gente não vê saída ou a gente não percebe uma resposta direta da parte de Deus, a gente acha que Deus não está ouvindo as nossas orações, mas não é isso que está acontecendo. Ele está ouvindo, mas de algumas situações nós não seremos poupados. Deus vai nos fazer vencedores no meio do problema, no meio do desafio, no meio da circunstância. Não foi assim com Davi, quando ele teve que enfrentar um grande gigante. Davi teve que enfrentar um gigante e Deus não o livrou do gigante, pelo contrário, Deus lhe fez vitorioso e vencedor apesar daquele gigante. Nesses momentos de inverno, nós podemos ser tentados a ficar nos questionando e questionando a Deus: por que é que eu estou passando por isso? Senhor, por que é que isso está acontecendo comigo? Deus, eu estou fazendo tudo certinho, por que é que eu estou passando por esse sofrimento? Por que é que eu estou passando por essa perda? Por que é que isso está acontecendo? Nós podemos ser tentados a ficar questionando os porquês, buscando e buscando respostas. Mas se eu puder te dar um conselho, nesses momentos é melhor deixar os porquês de lado, é melhor deixar os questionamentos de lado e buscar ao Senhor por soluções. Quando a gente fica pensando muito nos porquês, o nosso coração fica angustiado e a gente pode ser cheio de ressentimentos contra o próprio Deus. A gente fica questionando a Deus e o nosso coração não fica totalmente livre para a gente receber consolo e também receber respostas que vão trazer soluções para esses momentos de crise. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Se você não está passando por um momento de inverno em sua vida, certamente o inverno vai chegar. O inverno faz parte das estações e dos períodos que a gente enfrenta. Momentos de crise, momentos de aflições, eles vão acontecer na nossa vida. E não é que eu estou profetizando algo ruim, não é nada disso. Mas é porque eles vêm, o inverno ele chega, a gente querendo ou não.
A grande questão é como ele nos encontra. Se ele vai nos encontrar firmes em Deus ou se ele vai encontrar os nossos pés vacilando na palavra. A Bíblia fala lá em Efésios que a gente deve se revestir de toda a armadura de Deus, para que quando o dia mau chegar, nós possamos vencer tudo e permanecer inabaláveis. Se o dia mau ele nos encontra vacilantes, a gente não vai conseguir enfrentá-lo da maneira correta. Mas se quando o dia mau chegar, a gente estiver firmado em Deus, firmado na rocha, firmado na palavra, ele vai passar por nós, os ventos e o tempo frio vai passar por nós, mas nós permaneceremos inabaláveis. Essa é a mensagem do vídeo de hoje. Se essa palavra abençoou a sua vida, deixa aqui o seu comentário, curta, e se você conhece alguém que está passando por um período de inverno, compartilhe esse vídeo para que ele possa abençoar mais e mais pessoas. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não está entendendo nada, que negócio é esse de estações, eu vou deixar aqui para você o vídeo do verão e também o do outono, para que você fique por dentro do que aconteceu nessa série de mensagens. Então, eu te vejo na próxima estação. Até mais! Tchau, tchau!